Você está sintonizado no Cidadania da TV Senado. Nós vamos discutir hoje o Brasil no combate à fome. Está aqui conosco o presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, o Dr. Renato Maluf. Dr. Renato, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. A oportunidade. Queria que a gente começasse essa conversa, o senhor explicando o que é o CONSEA. O CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um conselho de assessoramento ao presidente da República, com a atribuição de fazer proposições de ações e programas relativos a todos os aspectos que afetam a condição alimentar e nutricional da população brasileira. Portanto, ele é um espaço de participação social em políticas públicas e que reúne governo e sociedade civil de diferentes setores para chegar a essas proposições. E hoje ele é uma das duas instâncias nacionais de coordenação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar que está em construção no Brasil, previsto na lei orgânica que foi sancionada em 2006 e reafirmado num decreto assinado pelo presidente Lula 15 dias atrás, instituindo a política nacional dentro de um sistema. E como é esse sistema? O Sistema Nacional, significa o quê? Ele tem duas instâncias nacionais coordenadoras, uma é o CONSEA, cuja composição, o CONSEA tem uma composição intersetorial, razão pela qual ele está na presidência da República. Ele tem 19 ministros de Estado e 38 representantes da sociedade civil dos mais distintos setores. Então, é 1/3 de governo, 2/3 de sociedade, com essa atribuição que eu mencionei, de fazer proposições. Ao lado do CONSEA, nós temos a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne esses 19 ministros que estão no CONSEA, num órgão de governo, com a atribuição de recolher as proposições que vêm do CONSEA e outras, e transformá-las em programas de governo. Essas são as duas instâncias nacionais de coordenação. Sim, e o sistema? Do sistema, né? Sim. Acima das duas temos as conferências nacionais que se realizam a cada 4 anos. A 4ª conferência nós vamos realizar ano que vem, de outubro de 2011. E essa estrutura se reproduz nos estados e municípios. Então nós temos CONSEAs nos estados, todos os estados do Distrito Federal no Brasil, e estamos em processo de construção desses órgãos intersecretariais nos governos de estado, semelhantes à Câmara Interministerial. Eles também realizam conferências estaduais. E já temos cerca de mais de 600 CONSEAs municipais distribuídos pelo Brasil e em processo de crescimento. Isso é, em grandes linhas, como é que se organiza o sistema. E segue o mesmo modelo, tem um conselho que se reúne, são secretários também estaduais. Os conselhos estaduais têm suas leis estaduais, não todos ainda com as leis aprovadas, é um processo, né, que está em construção esse sistema, né? Mas tem leis, os que não têm estão em vias de preparar, de elaborar e aprovar, né, no seu respectivo legislativo, que reproduz mais ou menos o modelo nacional. A ideia é que esses conselhos estaduais funcionem, alguns já funcionam de fato, como órgãos propositivos que reúnem a sociedade civil do Estado, várias secretarias de governo estadual, para fazer proposições aos governos estaduais, tanto com relação às ações federais, como às ações que são próprias dos estados. Sim, essa proposição é feita, vamos pegar o nível nacional para a gente entender melhor como funciona. São feitas algumas proposições, isso é levado no âmbito do conselho, é isso? Isso. E aí, como é que isso transforma em programa e como é que é executado e que participação vai ter o CONSEA na execução ou acompanhamento dessa execução? Talvez a melhor forma é te dar um exemplo. Sim. Vou pegar um exemplo concreto que é um dos principais programas que a gente acompanha, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A ideia de ter um programa como o PAA nasceu dentro do CONSEA. Qual era a ideia? Em 2003, quando ele foi recriado, logo no início do governo Lula. A ideia era um programa que unisse as duas pontas. De um lado, as populações com dificuldade de acesso à alimentação e que são atendidas por programas públicos, e de outro lado a agricultura familiar, que produz alimentos e muitas vezes não tem mercado suficiente para escoar sua produção. Então o PAA, que se chama Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, ele adquire alimentos da agricultura familiar local
e destina esses alimentos para programas governamentais. Tipo merenda escolar. Creches, entidades assistenciais e a alimentação escolar. Isso foi uma proposta que o Conselho, foi elaborada na plenária do Conselho, a sugestão ela foi encaminhada ao governo, o governo acatou a ideia, constituiu um grupo gestor, esse grupo formulou o programa e o programa passou a ser implementado. E desde então nós acompanhamos a implementação e o aperfeiçoamento do PAA permanentemente. Um outro exemplo foi a recente aprovação da lei que reformulou a alimentação escolar. O Conselho participou da formulação da lei, acompanhou a sua tramitação no Legislativo e agora a gente acompanha a implementação, porque esta lei, primeiro, ela trata de um instrumento fundamental de acesso à alimentação, que é a alimentação nas escolas. E uma das novidades da lei, que reformulou esse antigo programa que o Brasil tem, foi, primeiro, atribuir a alimentação escolar à condição de um direito, o direito das crianças de ter uma alimentação adequada, e segundo, obrigar que pelo menos 30% das compras de alimentos feitas para alimentação escolar com recurso do governo federal devem ser destinadas à aquisição direta da agricultura familiar local. Então, com isso, ela vira um instrumento poderoso de promoção do desenvolvimento local. Então, com esses dois exemplos, você pode ver um pouco a atuação do Conselho. Nós fazemos também periódicas avaliações das várias áreas do governo. Vou lhe dar um outro exemplo. Na nossa plenária, o Conselho realiza plenárias a cada 40 dias, 45 dias, plenárias nacionais. Na nossa próxima plenária, agora no início de outubro, o programa que vai ser avaliado é o Bolsa Família. Então, a gente faz um contato com os gestores, o próprio MDS, que é o responsável pelo programa, é o responsável pela Secretaria-Geral do Conselho. O Conselho tem na sua presidência um representante da sociedade civil. Nesse momento sou eu, que represento o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar. E a Secretaria-Geral é exercida pelo MDS. Né? Então, nós entramos em contato com a equipe gestora do Bolsa Família, construímos uma discussão, documentos, informações, conjuntamente, aí essas informações vão para a plenária e a plenária debate o programa e apresenta sugestões para o seu aperfeiçoamento. Fizemos a mesma coisa com o programa de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, fizemos a mesma coisa com as ações relativas à água, particularmente o programa 1 milhão de cisternas no semiárido, e assim um conjunto muito grande, o PRONAF, toda a gente sempre opina, é um conjunto bastante grande de programas que a gente acompanha. No ano 2000 foram instituídas as metas do milênio, né? E nas metas do milênio tem lá uma das metas principais é reduzir de 20% para 10% a questão da fome no mundo. Né? Como é que o Brasil está hoje dentro do cumprimento dessas metas, sabendo que o prazo acaba em 2015? Deixa eu fazer uma pequena retificação. O que a meta estabelece, a meta número 1, é reduzir em 50% a fome no mundo até 2015. Isso quando ela foi estabelecida. Pois é, de 20 para 10. No Brasil. Não, no mundo. O mundo é 50%. No mundo é 50%. Em 50%. No Brasil, de 20 para 10. Isso, porque na época estávamos com um percentual próximo de 20%. O Brasil já cumpriu e já ultrapassou a meta. Na verdade, até o governo chegou a declarar que é sua intenção não apenas reduzir pela metade, mas eliminar a pobreza extrema e a fome até 2015. Portanto, o Brasil, a primeira meta do milênio, ele já cumpriu, já ultrapassou. Né? Então, nesse sentido, acho que estamos caminhando numa boa direção. Já no mundo isso não é verdade, infelizmente. É verdade em algumas regiões e não em outras. Vários países da América Latina têm caminhado bem nesse sentido, mas algumas regiões da Ásia e da África não. Então, nós, infelizmente, no mundo, até o ano passado, estamos assistindo, em lugar da diminuição, estamos assistindo a um aumento do número de famintos, que chegou a mais de 1 bilhão de pessoas, especialmente por conta da crise dos alimentos que houve no período 2006-2008. Este ano, a FAO, nas suas estimativas, ela identificou uma pequena redução no número de famintos, do 1 bilhão e 100, o número estimado de 925.
É sempre bom, né, você constatar que houve uma redução, mas ela é absolutamente insignificante em relação ao que poderia e em relação aos compromissos que os países assumiram.